Psicomotricidade não é circuito, também não são atividades manipulativas, aquelas de abrir, fechar, rosquear, pinçar, encaixar. A gente sempre pensa aqui, em coisas que vai fazendo com a mão, tá achando que isso é psicomotricidade. A psicomotricidade vai muito além disso. Ela é uma ciência que integra o corpo, a mente e as emoções. E ela vem para ajudar o indivíduo a se desenvolver de forma completa, equilibrada e confiante. Você sabe a natureza da psicomotricidade? A psicomotricidade é uma ciência com base em áreas como neurociência, psicologia do desenvolvimento, neuropsicologia e ciência do movimento. Ela estuda as conexões entre movimento, cognição e afetividade, ou seja, como o corpo, a mente e as emoções se relacionam para que esse indivíduo aprenda, cresça, se relacione. E é justamente essa visão integral que torna a psicomotricidade tão especial. Para quem é indicada a psicomotricidade? Para qualquer pessoa. Ela vai ser capaz de auxiliar o desenvolvimento de qualquer pessoa, em qualquer fase da vida dessa pessoa. Seja na infância, adolescência, a juventude, a fase adulta ou a fase idosa da pessoa, em todas as fases da vida da pessoa, sendo homem, mulher. É uma ciência que vai colaborar com tudo isso. E a gente vê muito a psicomotricidade hoje em dia sendo falada para atender alguns públicos específicos. Então nós vemos muita indicação de psicomotricidade. Você que já me acompanha, você sabe que eu sou psicomotricista e eu trabalho num instituto que atende crianças TEA e TDAH, e eu uso da psicomotricidade então como uma forma terapêutica para auxiliar essas crianças a se desenvolverem melhor. Então ela atende, como eu já disse, o transtorno do espectro autista, TDAH, dificuldades de aprendizagem, como dislexia, descalculia. Então não é só o psicopedagogo que vai atuar nessa área, coisas que estão atrasadas, que estão em dificuldade no corpo dessa criança podem afetar na forma como ela aprende. Também atrasos motores, como a dispraxia, ansiedade infantil e baixa autoestima. Tem uma pesquisa que saiu há uns anos atrás, uma universidade americana, que comparou adolescentes que faziam prática de exercício físico regular e que não faziam. E eles viram que a autoestima, a forma como eles se relacionavam socialmente, era muito melhor por conta da prática do exercício, porque era esse o ponto que eles estavam comparando. Então, se você tem uma criança que tem essas questões de ansiedade ainda na infância, e tem essa questão de baixa autoestima, que precisa melhorar isso, a psicomotricidade pode ajudar. Porque a psicomotricidade, ela está dentro da área motora, ela é uma terapia motora. Então, o profissional de educação física, psicomotricidade, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional entram nesse grupo de terapia motora. Então, a psicomotricidade, por mais que eu disse que ela integra corpo, mente e emoções, ela vai atuar nesse corpo. Então, vai ser muito bom, vai mexer a nível de cérebro, não é só a nível de corpo. Porque todos os ganhos psicomotores partem desse cérebro para o corpo, tá? Então, precisa que o corpo dê esse comando para que o tônus aconteça, o equilíbrio aconteça, que são esses ganhos psicomotores da nossa pirâmide psicomotora. O que mais? Também crianças ou indivíduos com problemas de adaptação escolar e sociais, a psicomotricidade também pode ajudar, porque muitas questões que nós vemos comportamentais, sociais, primeiro por conta do corpo dessa criança. Porque para e pensa, o cérebro analisa assim, se eu não domino uma coisa que é minha, que é o corpo, as minhas emoções, a minha cognição, se eu não domino isso, como é que eu vou dominar essas questões de relação lá na escola? Essa questão social, essa questão de interação com as pessoas, tá? Então, a gente precisa da base, porque o aprendizado, ele parte do corpo. Nós esquecemos isso, O que foi que aconteceu com nós? Nós esquecemos dessa base. Então, todo o aprendizado parte do corpo. Então, primeiro esse corpo tem que estar bem, para que então todas as outras fases de ganho, como a fase escolar, as questões sociais que vêm com a questão escolar, muitas vezes é porque esse corpo não está bem, não está no eixo, não está no seu ritmo, não está bem equilibrado, não tem o domínio de si mesmo. Então, a psicomotricidade também colabora com crianças, com indivíduos nessas questões. Então, como eu já disse, a psicomotricidade é essa tríade,
né? E dentro dessa tríade, ela vai ajudar no desenvolvimento da criança, que é a tríade corpo, mente e cognição. O que vai ser em cada uma delas? Na de corpo, a criança explora o mundo pelos movimentos e sentidos. Na emoção, vínculos afetivos e segurança emocional dão confiança para aprender. E na mente, na cognição, o aprendizado acontece quando a criança brinca, experimenta e descobre. Então percebe que quando o corpo, mente ou cognição e a emoção estão conectados, percebe que esse desenvolvimento da criança vai ser mais integral, porque a gente está levando junto ali uma tríade, não só olhando essa criança apenas como um corpo, apenas como uma cognição, apenas como uma emoção. A gente está trabalhando junto e esse é todo o percurso, todo o trabalhar dentro da psicomotricidade. É uma tríade. Então, qual é o papel do psicomotricista? É atuar integrando essas três áreas. Então, no corpo, ele vai trabalhar equilíbrio, postura, coordenação, tônus, entre outros. Na parte cognitiva, atenção, memória, raciocínio lógico, entre outros. E na emoção, autoestima, segurança emocional e relações sociais. Então, na prática, nós psicomotricistas utilizamos atividades lúdicas e estruturadas para trabalhar essas questões aí, que envolve essa tríade, então autonomia, coordenação, equilíbrio, percepção espacial, além de habilidades sociais. O nosso foco não é na limitação dessa criança, mas no potencial e na capacidade que essa criança tem para se desenvolver, mesmo dentro do espectro autista, mesmo dentro de um TDAH, de uma dislexia, de uma descalculia, de uma dispraxia, enfim, não interessa. A criança tem um potencial que é dela, é único e não é comparável. Tá? Então a gente trabalha para melhorar esse potencial, para trazer a criança para si, para ela ter o domínio dela mesma, porque a partir disso, todas as outras coisas vão ser consequência, porque lembra o que eu disse? A base dessa criança. A gente precisa olhar para esse corpo e ver o que está acontecendo com essa questão corporal, cognitiva e emocional dessa criança, porque tem alguma coisa ali que não está no eixo. Então a gente sempre olha para o potencial que essa criança tem. Como que a psicomotricidade, né, vai ajudar aí? Tá falando lá que a psicomotricidade ajuda, então, autistas, TDAH e muito mais. Por conta desse olhar integral dela, né? As crianças autistas, elas em 86, 87% que mudou agora, não me lembro corretamente, mas é 86, 87%. As crianças no espectro vão ter sim dificuldades motoras. Então o profissional psicomotricista vai poder auxiliar essa criança. E muitas vezes essa dificuldade motora aparece onde? Em questões do dia a dia. É uma criança que não consegue comer sozinho, é uma criança que não consegue ter sua questão autônoma motora no seu dia a dia, de cuidados pessoais, ela não consegue. É uma criança que está se batendo o tempo todo, cai com muita facilidade, é uma criança que não quer segurar um riscador, um lápis lá na escola, fazer atividade sentada, ela não dá conta, é uma criança que está com dificuldade de aprender a ler, a escrever. Então, o profissional de psicomotricidade pode ajudar nesses casos, porque ele tem esse olhar mais integral, esse olhar mais aberto para a criança, né? Não olha só para o corpo, não olha só para a cognição, não olha só para a emoção. Faz um trabalho em tríade, em que esse corpo vai aprender a dominar a si mesmo, em que essa pessoa vai se sentir confiante em si, essa questão emocional dela ter o domínio dela mesma, né? Essa autoconfiança que é muito importante, essa questão de relações sociais, de raciocínio, de memória, de trabalho, de flexibilidade cognitiva, também vai sendo trabalhado por meio de movimento. Né? Então, vai ser usado movimentos, atividades ali, manipulativas também, sim, porque eu disse que não é só circuito, não é só atividades manipulativas, mas são estratégias. São estratégias que nós temos para utilizar. Mas a psicomotricidade não baseia-se somente nisso. Eu atendo várias crianças, como eu já disse, e as famílias relatam exatamente isso. As primeiras percepções dela é que a criança começou a organizar melhor o corpo,
que ela não cai tanto como ela caía antes, que a questão comportamental melhorou, era uma criança que se irritava com muita facilidade, que estava sempre se desregulando, e depois da psicomotricidade isso ajudou. Apareceu também crianças que estavam com dificuldade lá na escola, porque não queria ficar sentado, não tinha paciência para ficar prestando atenção, para fazer atividade, e isso melhorou. Então, a psicomotricidade não é apenas corpo, ela integra o ser humano nessas 3 áreas aí e auxilia muito em todo o rol das outras terapias que essa criança já faz. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se você curtiu, deixe seu like e eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!